Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar desse assunto agora, bacias hidrográficas, os elementos e seus tipos. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar esse conteúdo lindo dessa ciência maravilhosa que é a ciência geográfica. Vamos então falar de bacias hidrográficas. Afinal, o que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são espaços geográficos destinados a um determinado curso d'água, onde temos os seus rios, o rio principal, o afluente, cursos de água secundários e terciários que vão escoar para outro curso d'água ou para o oceano. Assim, nesse formato, nós temos diversos elementos que compõem uma bacia hidrográfica. Mas uma bacia hidrográfica nós podemos considerar também, de acordo com os conceitos geográficos, como uma região hidrográfica. Essa região, lembrando o conceito de região, que é parte do espaço geográfico do qual é delimitado por um critério pré-estabelecido, nesse caso os critérios pré-estabelecidos aqui são critérios naturais, onde nós temos exatamente a concha onde vai guardar toda essa água superficial. Portanto, os limites de uma bacia hidrográfica ocorrem sempre nas áreas onde nós temos o chamado divisor de água, ou também conhecido como interflúvio. Essas áreas, então, vão delimitar bacias hidrográficas e vão fazer a concha, vão fazer a parte onde a água vai correr. Vamos entender dessa maneira aqui, como temos essa folha, parecida com uma folha aqui. Nós temos um exemplo bem prático do que nós temos uma bacia hidrográfica. Desse lado temos um divisor de água, desse lado também outro divisor de água. Então nós temos os chamados interflúvios. Essas áreas de interflúvios é que vão fazer então todo o decaimento para que ocorra o escoamento superficial dessa bacia hidrográfica até chegar num leito de outro rio ou mesmo do oceano. Assim então nós temos essa principal característica. Agora, quando falamos de bacias hidrográficas, os rios eles podem ter duas características quanto ao seu destino. Eles podem ser rios de caráter endorreico, quando os rios correm para o interior do continente e desaguam em outro rio. Agora podemos chamar também de rios exorreicos, quando este rio ele corre para fora do continente, ou seja, diretamente para o oceano. Assim, então, temos esses dois tipos de rio de acordo com a sua vazão, de acordo com o sentido com que ele corre. Percebam, dessa maneira, então, através desses interflúvios, ou também chamados de divisores de água, nós vamos ter o lugar onde vai surgir a chamada nascente. A nascente é o local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando então a formação de um curso d'água. E ela não precisa ser necessariamente brotado da água subterrânea, dos lençóis freáticos. Ela pode acontecer diretamente no escoamento, quando ocorre a precipitação e essa mesma precipitação já se transforma em escoamento superficial. Dessa maneira, então, podemos perceber que as nascentes ocorrem sempre nas porções mais elevadas da bacia hidrográfica. Essas áreas mais elevadas de bacias hidrográficas têm a formação dessas pequenas áreas que conhecemos como nascentes. Essas nascentes acabam fazendo o seu curso através desse processo de escoamento superficial quando encontra outros cursos d'água que alimentam essa primeira passagem ali desse escoamento. Então nós vamos ter os chamados afluentes. Os afluentes, então, são águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas, de pequenos rios. Também vamos ter aí outros pequenos cursos subterrâneos de água e que despejam suas águas num rio maior, o que nós chamamos de rio principal. Assim, então, os afluentes serão os grandes alimentadores desse rio principal. Quando nós temos o encontro do afluente com o rio principal, nós chamamos isso de confluência, quando nós temos a junção desses rios. A confluência mais conhecida do Brasil ocorre no município de Manaus, no estado do Amazonas, que é quando o rio Amazonas
é transformado partindo do Rio Negro e do Rio Solimões. O Rio Negro, que é um afluente do Rio Amazonas, encontra o Rio Solimões, que é o rio principal, e dessa maneira encontra-se as águas de colorações e densidades diferentes, onde durante 2 quilômetros as águas com coloração diferente continuam seguindo seu caminho lado a lado. Esse é o principal e mais conhecido ponto de confluência do Brasil. Agora, essa formação do rio principal e o seu afluente vai dar origem à extensão do rio principal. O rio principal normalmente já vai acontecer numa área da bacia hidrográfica conhecido como baixo curso. As nascentes vão estar no alto curso, onde os rios vão ter um formato de calha em V mais angular. No médio curso, o curso da água, essas margens, o leito do rio vai ser um V mais aberto, enquanto que no baixo curso normalmente já vai ser uma área mais ampla, onde o rio vai ter uma grande extensão de margem até a outra margem. Assim, vai dar seguimento até chegar no outro curso de rio que vai alcançar, ou mesmo no oceano. Assim, vamos perceber então a sua foz. A foz, então, é justamente um encontro desses cursos de água, que é onde termina um determinado ponto dessa bacia hidrográfica. Bom, só que nesse escoamento superficial ainda vai acontecer processos de percolação, ou seja, de infiltração da água. E essa infiltração da água vai cair nos aquíferos e também nos chamados lençóis freáticos, que são um conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo e que podem gerar em alguns pontos áreas de nascentes. Por isso que os lençóis freáticos são grandes mananciais também, que são grandes fornecedores de água para o escoamento superficial e também para o abastecimento da humanidade. Ok? Nessas áreas, nessa calha da bacia hidrográfica, onde passa o curso d'água, o rio principal e seus afluentes, nós chamamos isso de fundo de vale. O fundo de vale, então, são áreas próximas do rio e córregos que geralmente sofrem essa inundação. São essas áreas que normalmente, nas áreas urbanas principalmente, os planos diretores dos municípios acabam protegendo essas áreas. Porque justamente é ali onde ocorre, no momento de uma chuva, de uma grande tempestade, todo um alagamento. Então, para evitar que pessoas acabam sofrendo, morrendo, sofrendo algum acidente em decorrência de uma chuva forte, os planos diretores, que são esses planejamentos urbanos feitos pelos municípios, evitam que, na verdade, as cidades tenham habitações em áreas de fundo de vale, justamente para que não ocorram nenhum tipo de acidente. Basicamente, nós temos aqui, pessoal, todos os elementos de uma bacia hidrográfica e seus tipos também, onde nós estamos organizando aqui. Bom, para você entender, vamos lá. A bacia hidrográfica, ela pode ser considerada uma região geográfica, onde nós temos uma área delimitada pelos interflúvios, onde corre o rio principal, os seus afluentes, até chegar em outro curso d'água ou mesmo no oceano, beleza? Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto para que vocês continuem mandando bem no estudo, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!